Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos das LOLs. Hoje nós vamos fazer a Lady Baby, essa com óculos na cabeça. Quer aprender? Então vem comigo. Eu vou começar caseando os bracinhos e eu vou usar essa linha 006, que é a cor da pele, assim, mais aproximada do feltro, né, que eu vou usar. E eu corto a meada e tiro só um fiozinho e vou puxando dessa forma. Aí ele não embola e sai direitinho, olha lá. Eu uso um fio apenas, né, dobrado na agulha e amarradinho. E eu vou casear os bracinhos à mão, porque os dedinhos são bem pequenininhos e aí na máquina é mais complicado. Eu vou começar de um lado do bracinho até o outro, deixando o fim do bracinho aberto para poder colocar o enchimento. E eu vou fazer o micro caseado. Se vocês já viram outros vídeos, é o caseado bem pequenininho que eu faço. Tem um vídeo também no canal ensinando a fazer os pontos básicos do feltro. E eu mostro como é esse daí. Ele é bem simples, é o caseado normal, porém ele é bem pequenininho e pega na pontinha do feltro. Aí ele fica bem delicadinho para fazer bracinho, fazer o rostinho. Fica bem bonitinho. E aí nós vamos casear, e quando acabar de casear o primeiro dedinho, eu já vou colocar o enchimento. Eu uso uma pinça daquelas compridinhas, onde eu enrolo na pontinha o enchimento e aí coloco no dedinho. Aí fica bem certinho. E aí eu vou fazer um por um, eu vou casear e encher os dedinhos. Depois eu encho a mãozinha. Olha lá, já fiz os dedinhos, agora eu vou colocar o enchimento da mãozinha e depois eu continuo caseando. Essa parte tem que encher agora, porque se você terminar de fazer o bracinho e for colocar o enchimento nessas partes pequenininhas, fica muito difícil. Então, qualquer peça, qualquer tipo de peça de feltro que você estiver fazendo, vai colocando o enchimento nas partes pequenininhas. Na hora de trocar a agulha, eu coloco no último ponto em que eu parei e aí continuo caseando. Assim fica imperceptível a emendazinha. E agora vamos encher o bracinho. Da mesma forma que eu fiz com os dedinhos, só que agora eu pego mais enchimento, né? E aí vou colocando no bracinho e empurrando com um palitinho de churrasco para ir assentando o enchimento. E eu coloco bastante porque eu não gosto que a peça fique com aquelas ruguinhas parecendo pastelzinho de feira e nem fique com partes murchas. Então eu boto bastante enchimento até ficar bem durinha a peça. E aí depois é só fechar e arrematar e estão prontas as mãozinhas e os bracinhos. Agora eu vou fazer o corpinho. O corpinho eu vou fazer diferente. Eu vou casear na máquina e aí eu vou fazer só a parte de fora, em volta do corpinho. Vou deixar a partezinha entre as perninhas aberta para poder depois colocar o enchimento. Então eu vou alfinetar para poder não sair do lugar, né, na hora de casear. E na máquina eu vou usar a linha invisível, porque aí não precisa mudar de acordo com a cor do feltro, né? A linha invisível você pode casear qualquer cor.
E ficou assim o nosso caseado. Ele ficou bem pequenininho. E agora eu vou colocar o enchimento. E na parte do pescocinho eu vou fazer igual eu fiz com a perninha. Porém agora eu vou enrolar bastante enchimento pra ficar... fazer tipo um algodão doce, né? E aí eu vou apertando e girando até ficar bem durinho pra poder encher o pescoço todo. Se vocês quiserem, pode colocar um palito de churrasco também no pescocinho, para ele ficar durinho. Mas se vocês colocarem bastante enchimento e ele ficar bem durinho, ele dá uma sustentação boa no corpinho. Mas tem que colocar sem dó, pessoal, porque se colocar pouquinho enchimento, ele fica mole e aí a cabecinha do bonequinho depois vai ficar caindo. Então... ou coloca o palito, ou capricha aí. Na realidade eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto de caprichar no enchimento pra ficar durinho e depois colocar o palitinho. Aí, no caso dessa daí, como eu costurei a parte de cima do pescoço, você pode colocar o palito entrando por uma das perninhas até sair lá no pescocinho. E aí eu aconselho a atravessar o palito, fazer um furinho mesmo no feltro pro palito sair. E aí vocês cortam a ponta e aí depois puxa o palitinho pra dentro novamente, pra não ter perigo depois de furar a peça ou machucar alguém, né? Principalmente se for pra criança, então tem que tomar um cuidado aí. E agora que eu já caseei entre as perninhas, nós vamos terminar de encher o corpinho. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve para você acompanhar nossas séries de vídeos e conhecer o nosso trabalho. E se você já é inscrito, eu já te peço aquele like maneiro que ajuda no crescimento do canal. Bom, e agora que acabamos de encher o corpinho, eu vou fechar as perninhas. Olha, eu já fechei uma. E agora eu vou casear esse círculozinho para fechar a outra perninha. E eu fecho redondinho dessa forma para poder colar depois dentro do sapatinho e aí dar estabilidade para ela ficar de pé. É claro que ela fica de pé com um pouquinho de cuidado, né? Tem que arrumar uma posição que ela fique equilibrada, porque as LOLs, elas têm a cabeça muito grande, né? Então, e o pezinho não é tão grande assim. Embora eu tenha feito o sapatinho até grande, justamente para dar um pouquinho de equilíbrio para elas ficarem de pé, sozinhas. E tá aí o corpinho. A primeira parte já está pronta. Agora eu vou colocar a calcinha nela e casear nas laterais. A calcinha eu caseei as laterais, mas se vocês preferirem só colar, também pode, porque ela de qualquer forma não vai aparecer, né? Então, se preferir passar uma colinha ao invés de casear, também é até mais rápido. E ali a pontinha eu cortei para ela acompanhar o modelo do corpinho. Mas depois no molde eu vou mudar isso. Antes de lançar a apostila, eu vou fazer algumas alterações nos moldes. E aí eu vou colocar essa curvinha da calcinha na largura do corpinho. Agora eu vou fazer o rostinho dela. E a parte do nariz eu bordei com o ponto atrás. Quem não sabe fazer esse pontinho, eu vou deixar aí nos cards, na parte de cima, o link do vídeo onde eu ensino a fazer os pontos básicos do feltro. E usando o próprio molde, eu já marquei no rostinho os lugares onde eu vou colocar a sobrancelha, os olhos e a boquinha.
E aí, agora eu vou colar tudo usando a cola de silicone da Tec Bond. Agora eu vou colar a boquinha. Ela tem as duas partes, né, os lábios, e essa parte pretinha, redondinha, é o fundinho da boca. E aí eu colo ele e depois eu vou dar 2 pontinhos, um de cada lado, para fazer o cantinho da boca. E é esse círculo pretinho que dá a profundidade na boquinha. Aí eu saio na pontinha, entro no meio novamente e costuro os 2 risquinhos dos cantinhos da boca. E aí depois, em cima desse círculo pretinho, eu colo os lábios dela. E agora eu vou colar os olhos. Eu colo primeiro a parte preta. E vocês viram ali que eu marquei cada pinguinho, cada pontinho é onde vai ficar os cílios dela. Agora eu colo a parte branca. Em seguida eu colo a parte azul. E por último eu colo a parte pretinha. E nessa parte pretinha, depois eu vou fazer os pinguinhos com tinta de tecido branca para fazer os pontos de luz. Está quase pronto o rostinho. Agora eu vou dobrar a parte de trás da cabecinha, vou dobrar o meio e fazer um corte. Esse corte é para onde eu vou colocar o enchimento, porque agora eu vou casear a cabecinha e eu vou costurar em toda a volta dela, fechando ela completamente. E aí eu alfineto para não sair do lugar e vamos casear. Mas antes eu quero saber se você já se inscreveu. Já clicou ali? Inscreva-se. Clica lá, se inscreve. Ativa o sininho ali no cantinho para você ser avisado toda vez que tiver vídeo novo no canal. E aí você não perde nada. E aproveita e clica ali no joinha para ajudar o canal. Bom, e agora vamos encher a cabecinha, né? E lembrando sempre, colocar bastante enchimento pra ficar redondinha, pra ficar durinha, pra não ficar enrugadinha com cara de pastelzinho murcho de feira. Beleza? Vai colocando o enchimento e ajeitando pra dar forma ao rostinho, né? E vai colocando de pouquinho para não ficar encaroçado. Ou para não ficar torto, né? Tipo, um lado muito cheio, outro lado vazio. Vai colocando e ajeitando. Aí dá uma olhadinha se tá
ficando certinho. E aí quando vê que já tá uma quantidade boa, já encheu, já tá durinha, nós vamos pegar a linha de pipa, porque ela é bem resistente, né? E vamos dar uns pontinhos fechando o cortezinho atrás. Não precisa apertar muito para não repuxar demais o feltro. Só uns pontinhos mesmo, porque essa linha ela já é forte, né? Então não vai arrebentar. Pode fazer tranquilamente. Agora eu vou pegar aquela agulha de fazer bonecas que a gente usa para atravessar o bracinho, perninha, né? E vou atravessar a cabecinha ali no cantinho do olho. Vou deixar mais ou menos um espaço de um centímetro, 1,5 cm, mais ou menos. E vou puxar para trás e amarrar. E aí eu vou repuxando e aperto o nozinho. Aí nessa costurinha eu tô usando a linha cor da pele, mas eu tô usando 2 fios dobrados, né, pra ficar firme. E aí eu repito essa costurinha ali e vou puxando pra dar profundidade no rostinho. Vai ficar assim e agora eu vou fazer no outro olhinho. Bom, tá pronta. Olha a diferença que dá. O rostinho fica, né, com o fundinho dos olhos. E fica bonitinho. Bom, e agora, usando a caneta Fantasminha, vocês já conhecem, né, aquela que apaga com o calor. Eu vou desenhar à mão livre mesmo os risquinhos das mechinhas do cabelinho dela. Vocês podem usar o molde como referência, né, para colocar o risquinho. E um jeitinho também que dá pra fazer é você colocando o molde por baixo, porque o risquinho é preto e esse filtro é amarelo clarinho. Aí dá pra ver a sombrinha do risco. Se vocês não conseguirem fazer assim a mão livre, com a caneta, faz com um giz de alfaiate, né, próprio para tecido, porque aí vocês vão fazendo e apagando e fazendo até ficar certinho. Daí eu faço os risquinhos e ali na pontinha eu faço um miolinho meio enroladinho, como se fosse um cachinho, né? E aí depois nós vamos costurar com o ponto reto, né, em cima desses risquinhos. Mas antes disso, eu já vou casear essas duas partes da franjinha, né? Vocês podem ver que eles são duas partes para ficar bem durinho o cabelinho. E eu vou casear só essa parte de dentro. A parte de fora eu não vou casear ainda, porque quando eu juntar com o rostinho e com a parte de trás do cabelinho, aí sim eu vou casear tudo junto. Então, agora eu vou casear só a parte de dentro, que é a parte que eu vou colar no rostinho. Ali eu parei na curvinha do cachinho.
Ficou assim. E agora eu vou passar a costura reta em cima dos risquinhos. Costura reta que eu falo é só por causa do ponto, tá, pessoal? Que é o ponto reto. Mas, na verdade, a costura vai ser seguindo o risco do desenho, né? Então, ali, ó, como ali é redondinho, eu vou dando uns pontinhos e vou virando, acompanhando o desenho do cachinho, do cabelo. Eu ainda não acabei de fazer toda a costura, mas eu já quero mostrar pra vocês como eu faço para apagar o risco depois. Eu limpo bem o bico da cola quente e aí eu passo de leve por cima do risco. E tem que ser de leve porque eu tô usando a linha invisível e ela é uma linha de nylon, né? Então não pode ficar encostada assim, encostar muito o bico da cola quente para a linha não derreter. Mas se você passar de levinho, dá pra tirar tranquilamente o risquinho, ó, sem problema nenhum. Então passa bem de leve, nem precisa esfregar muito, porque só o calor do biquinho já apaga a tinta dessa canetinha. Se vocês quiserem adquirir essa caneta fantasminha, o link tá aí na descrição, o link da loja, da Lovely Craft. Lá vocês encontram todos os materiais que eu uso nos vídeos e tem cupom de desconto. Se vocês comprarem lá, na hora de pagar, se colocar o cupom LC mais Simone, tudo maiúsculo, tá escrito direitinho na descrição do vídeo. Aí tem desconto, tá? Então eu indico, a loja é boa, envia rapidinho, tudo certinho, super de confiança e tem de tudo. Bom, está pronta a nossa franjinha. Viram que a cola quente apagou a caneta todinha. E agora eu vou unir com a parte de trás. Primeiro eu encaixo, né, na cabecinha. Aí encaixo a parte da frente. Vejo a posição certinha. Vou alfinetar para poder colar. Ah, mas primeiro eu vou fazer o vestidinho dela. Ele eu vou fazer caseado também na máquina. Ah, e na hora de cortar, eu cortei errado. Eu cortei as duas partes iguais, né? A parte da frente. Mas não tem problema, é só eu cortar ali a voltinha, porque a parte de trás é lisa. Então, agora tá certinho. E aí eu vou casear nas duas bordinhas e depois vestir ele. Pessoal, se vocês tiverem preferência por alguma LOL em especial, deixa aí nos comentários o nome dela. E aí eu procuro para poder fazer, tá? Que nessa série de LOLs, eu pretendo fazer umas 5 LOLs. E aí, depois eu vou lançar a apostila com as 5. Por enquanto eu vou fazendo uma por uma. Então, se tiver alguma LOL que vocês gostem mais, deixa o nomezinho aí nos comentários. E aí nós vamos fazer ela juntos. Bom, está pronto o vestidinho dela. Esse é um dos mais simples, né? Tem LOLs que tem as roupinhas mais complicadinhas. Aquela primeira que eu fiz mesmo, o vestidinho de Alice, a roupa é cheia de detalhes, tem meinha e tal. Mas essa aqui é bem simplesinho o vestidinho. Daí a gente veste no corpinho, cola. Só a parte da frente, só essa partezinha do busto mesmo que eu colei.
Agora nós vamos fazer o sapatinho dela. Eu vou casear só a parte da frente e depois o solado. Agora eu vou pegar a solinha, vou dobrar ao meio para marcar e vou começar a casear a partir dali, do meio. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pessoal, a respeito desse passo a passo, é só deixar aí nos comentários, tá? Que eu respondo. Agora, antes de colocar no pezinho dela, eu vou colocar aquela solinha que eu fiz de papelão. Ele vai ficar encaixadinho dessa forma. Mas eu vou colar ele com a cola de silicone. E aí eu coloco dentro do sapatinho. Agora, usando o enchimento da 2M Têxtil, eu estou mostrando porque eu tenho parceria com eles e eu super indico, porque é um enchimento muito macio. Daí nós vamos colocar bastante cola quente na ponta do sapatinho e vamos colocar o enchimento. E aí vai apertando para ele dar o formato redondinho do sapato. Aí eu coloco mais cola quente e depois coloco mais enchimento. Cuidado, pessoal, nessa parte, tá? Porque a cola quente é tensa, né? Agora eu vou colocar a cola quente no fundo do sapatinho para colar o pezinho. Então pode caprichar na cola para ficar bem preso o pezinho, bem certinho. E agora eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento ali naquela partezinha da frente, para terminar de encher o sapatinho, e eu vou casear essa partezinha de cima.
Agora eu vou colar uma tirinha de feltro em toda a volta do sapatinho para fazer um acabamento. Não é nem acabamento, né? É um detalhezinho do sapato. Se quiser deixar só na costurinha mesmo, também pode. Agora sim, para fazer o acabamento do sapatinho, eu vou fazer um lacinho com fita de cetim. E esse lacinho é bem fácil, eu nem amarro ele, eu só cruzo ali as pontinhas e passo uma costurinha no meio e umas voltinhas na linha. Daí faço o arremate e está pronto o lacinho. Prontinho, agora é só colar no sapatinho. Agora com a cola quente eu vou colar os bracinhos nessa posição. E para finalizar tem esse detalhezinho do vestido, que nós vamos colar as pontinhas ali na parte da frente do vestidinho. Agora eu vou montar o lacinho e colar ali também. E agora sim nós vamos colocar o cabelinho dela. Como eu já havia dito, né, eu prendo com alfinete e aí eu coloco na posição que eu quero que fique e vou colar com cola quente essa partezinha da franja e as laterais. Bom, e depois de colar no rostinho, né? Agora nós vamos colocar a parte de trás do cabelinho. Vamos posicionar
os gominhos do cabelo. Eu vou alfinetar para poder fazer o caseado em toda a volta. E essa parte eu vou fazer à mão, porque fica difícil fazer esse caseado na máquina por causa da cabecinha, né? Por causa do volume. Então a gente posiciona e faz o caseado em toda a volta. Agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento, né, nesses gominhos da cabeça. E aí eu vou ajeitando, preenchendo os gominhos e continuo caseando. Agora eu continuo preenchendo o cabelinho com mais enchimento para deixar a cabecinha mais redondinha na parte de trás, para não ficar muito reta. Agora eu vou colocar o pescocinho e primeiro eu vou prender com alfinetes para marcar a posição certinha, né? E aí eu confiro se tá retinho. E coloco agora cola quente. E espero secar um pouquinho para poder costurar. Agora eu vou costurar com a linha de pipa e eu faço assim, pego na pele da cabecinha e no pescoço. E aí faço a mesma coisa do outro lado. E vou puxando pro pescoço dar uma afundadinha.
Antigamente eu fazia o pescoço de forma diferente. Eu fazia um cortezinho na cabeça e enfiava o pescocinho. Mas fazendo isso às vezes deforma a parte do rostinho, né? Quando a gente vira, o rostinho fica meio torto, meio esquisito. Aí eu comecei a fazer assim, achei bem mais fácil e acabei aderindo a essa técnica aí. Agora eu não coloco mais o pescocinho pelo lado de dentro da cabeça. Agora, eu fui ali no meio da cabecinha e puxei um ponto grande. E vocês podem ver que eu tô costurando no pescoço e tô puxando para dar uma leve inclinada para trás. Isso evita de que a cabecinha fique caindo para frente. Daí ela fica bem presa. Agora eu vou terminar de fechar a parte de trás do cabelo, né? Ali naquela parte onde já estava caseado, eu só vou colar com a cola quente. Na parte ali do cachinho. Vou colocar mais enchimento na cabecinha. E depois colar ela na pele. Pra poder fechar e não sair o enchimento. Esse cabelinho também dá pra fazer igual eu faço o cabelo da Branca de Neve e das outras princesas. Que eu coloco 2 camadas na parte de trás, caseio as duas juntas e aí coloco um pouquinho de enchimento. E aí fica solta essa partezinha de trás. Solta que eu digo assim, eu só colo só um pouquinho no pescoço, mas aí também o enchimento não aparece. Eu fiz essa diferente pra testar se ia ficar bom, né, dessa forma. Mas depois eu vou refazer essa bonequinha usando o outro método do cabelinho pra eu ver como fica melhor. E agora eu colo a parte ali que ficou sobrando na cabecinha e no pescoço. Agora nós vamos fazer o óculos dela. Eu corto uma parte inteira no feltro, corto uma parte menor no papelão, corto as 2 lentezinhas pretas e corto uma parte vazada que vai ficar por cima das lentes. Ele vai ficar dessa forma. E aí a montagem é fácil, a gente vai primeiro colar o papelão na parte vermelha. Depois vamos colar as lentes e colar a parte vazada. E aí depois nós vamos casear em toda a volta. Eu fiz ele na máquina e deu super certo. O tempo de execução dessa boneca, pessoal, foi de 3 horas. Por isso que eu acelero os vídeos, né? Senão, imagina, um vídeo de 3 horas. E aí, mesmo acelerando, ainda ficou com uns 49 minutos, mais ou menos. Mas eu tô falando o tempo exato para vocês terem mais ou menos uma base, uma ideia, né, de quanto tempo vai levar para fazer ela. Caso vocês façam para vender, por encomenda, né, já sabe quantas dá para fazer mais ou menos por dia. E agora vamos casear o óculos.
Vocês, pessoal, quando vocês tiverem pincéis desse tipo e o pincel estragar, não joga fora o cabinho, porque ele serve para fazer olhinhos. Os dois lados dele, tanto o lado maior, mais grosso, quanto o menor, serve de carimbinho para fazer olho de bichinho, de corujinha, de bonecas. Ah, e eu coloco mais de uma camada, eu coloco umas 3 ou 4 camadas, porque a primeira o feltro vai chupando, né? Um pouquinho da tinta. Daí eu dou pinguinho várias vezes, pra ficar bem branquinho, bem redondinho. E aí com um outro cabo de pincel mais fininho, que foi o mesmo que eu usei pra fazer o blush, eu faço os brilhinhos, os pinguinhos de luz menor. Então fica um maiorzinho e 3 pequenininhos. E também vou fazer um pinguinho de luz nas bochechinhas. Bom, pessoal, e ficou pronta a LOL. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço de coração quem assistiu até o final. Eu peço que se vocês gostaram, deixe o like, clica lá no joinha. E se você não gostou e quiser dar um dislike, comenta aí, deixa aí nos comentários o motivo de você não ter gostado, pra gente melhorar os vídeos, tá? E convido a todos a se inscreverem. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau!